Olá, Paulo, bom dia. Dia, tudo bem? Prazer para nós termos você aqui hoje no quadro Cuide-se. E hoje nós trouxemos, né, você aqui como um profissional para nós falarmos sobre a NR1. Perfeito. Gostaria que você explicasse para nós o que é a NR1. Muitas Perfeito. pessoas, muitos empresários, muitas empresas, né, estão ficando com dúvidas, buscando mais informações neste momento, porque é algo que está vindo novo aí para o mercado, né. Então gostaria que você explicasse para nós Ótimo. sobre a NR1. Perfeito. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né, desse bate-papo. É sempre muito bom que a gente possa passar um pouco de informação, aprender um pouco, né? E quando a gente fala em NR, ela não é uma coisa nova, né? Para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, as NRs elas surgiram em 1978. Naquele momento foram 28 NRs, né? Atualmente nós temos 36. Só que elas são atualizadas a todo tempo. Por quê? Porque a sociedade necessita de mudanças. E a NR1, então a primeira NR, ela passou por uma grande alteração no ano passado, em agosto, Sim. né, de 2024. E o que aconteceu? Nós tínhamos até então alguns riscos ocupacionais. O que quer dizer isso? Então você tinha o risco químico, o físico, o biológico, o ergonômico e o risco de acidente. Ou seja, nós tínhamos 5 tipos de risco. E com a NR1, com essa mudança, foi incluído mais um risco, que é o tal do risco psicossocial. Tá? E o que é interessante da gente imaginar e saber? Esse assunto não está sendo discutido só aqui na região, só aqui no estado de São Paulo, só no Brasil. Não, é algo que está sendo discutido no mundo inteiro, porque as pessoas estão adoecendo muito mais hoje por problemas de saúde mental do que fisicamente, como nós tínhamos antigamente, com LER, com DORT, né? Então, a chamada lesão por esforço repetitivo. Hoje o grande problema está a saúde mental. E a NR1 vem exatamente para poder o quê? As empresas trabalharem com os seus colaboradores a questão do risco psicossocial. Exatamente. Eu como terapeuta, né, isso é algo que realmente a gente tem visto um número muito crescente e hoje um dos maiores afastamentos de funcionários das empresas tem ocorrido por questões de ansiedade, depressão, burnout, né. Sim, Então nós temos visto isso de uma forma, assim, muito crescente, né, no meio, empresarial. E essa ENR ela vem de encontro a essa necessidade, exatamente. né, tanto para o colaborador quanto para o empregador, Sim, né, para que o empregador ele reduza esse número de afastamentos dentro da empresa e para que o colaborador também não venha a sofrer exato. com estas doenças Sim. psicossociais, né. Então eu gostaria que você falasse para nós o que são os riscos psicossociais. Excelente pergunta, né? São exatamente essas questões. Por exemplo, o assédio moral, o assédio sexual é uma questão que vai levar essa pessoa a médio, a longo prazo a adoecer. Então ele está dentro dos riscos psicossociais. A depressão, né? Tem uma lista imensa de situações que vão levar esse empregador a adoecer. E é algo que é silencioso, né, ele não acontece do dia para a noite, né. E o que a gente precisa tomar cuidado? Eu preciso diferenciar esse risco que surgiu no ambiente familiar e esse risco que surgiu dentro da empresa, tá. Então, quando a gente fala em NR1, o que o governo, o que as empresas precisam trabalhar é o ambiente de trabalho precisa ser saudável, não pode deixar que a pessoa adoeça. É porque é uma linha muito Muito tênue, tempo, né, sem dúvida. porque é muito difícil até você identificar aonde de fato ocorreu, Exatamente. que deu início a esse problema, né, porque uma pessoa que ela não está bem dentro de casa, provavelmente ela vai levar esse problema para o Para trabalho. o trabalho. E a pessoa que não está bem dentro do trabalho vai levar para dentro de casa, Exato. né. Então é algo assim que ele precisa ser muito bem trabalhado pelas empresas, Sem dúvida. porque a melhor forma
das empresas garantirem que esse problema não começou dentro do local de trabalho é ela ter uma estrutura que ela possa comprovar, né, que ela oferece um ambiente de trabalho adequado, Saudável, né? saudável, e para que isso não se inicie ali dentro, Exato. né. Então essa é uma das maneiras dos empregadores também, terem esse respaldo, né, e oferecerem de fato um ambiente saudável para os cooperadores, né. Então eu queria que você falasse agora para nós o que é a portaria 1419 de 27 de agosto de 2024. Perfeito. O que essa portaria faz? Ela exatamente altera a NR1 e inclui esse sexto risco ocupacional, que é o psicossocial, e dá um prazo para as empresas se adaptarem a toda essa mudança. Esse prazo ele está vencendo exatamente agora em maio, dia 26 de maio. Só que o que acontece? Como a coisa é muita mudança em pouco tempo, o próprio governo acabou alterando e dando mais um prazo de 1 ano. Só que o que me assusta e dá medo? Que infelizmente alguns empregadores vão falar: "Ah, então deixa quieto, eu vou deixar lá para o ano que vem para começar esse trabalho". E a grande questão é, o governo deu mais 1 ano para cobrar o trabalho feito, a lição de casa feita. Por isso que as empresas precisam, a partir de agora, já iniciar todo esse movimento, para poder daqui a 1 ano já estar o quê? Com a casa arrumada, feito a lição de casa, né, e não deixar lá em maio do ano que vem, em abril do ano que vem, para começar a desenvolver um trabalho. É, porque em maio do ano que vem se iniciarão as fiscalizações, Exato. as auditorias e as autuações, né. Exato. Então não adianta o empregador deixar para começar quando isso estiver ocorrendo, Exato. porque aí ele não vai mais ter tempo de se preparar. E eu vejo o seguinte, né, a gente precisa mudar um pouco a consciência do empregador. Por que ele pensa: "Ah, não, mas eu vou ter mais um gasto". Não. Se ele fizer o trabalho direito, ele vai reduzir a questão dos afastamentos, ele vai ter o trabalhador realmente dentro da empresa, naquele momento que ele está, ele vai estar mais envolvido, mais engajado no trabalho. E eu costumo dizer que a médio e a longo prazo quem vai ganhar é o próprio empregador, porque ele vai ter um rendimento muito maior daqueles colaboradores. E isso vai refletir na questão financeira também da empresa. Então é mais fácil ou melhor você investir com esses treinamentos, com essas avaliações, do que você esperar lá na frente pagar essa multa, que é uma multa alta. E aí fica a pergunta: como é que pode surgir essa multa? Simplesmente um dos colaboradores vai no Ministério da Fazenda e denuncia, vai ser fiscalizado. Ou a outra forma é aleatório, então eles vão pegar algumas empresas, né, e vão lá e vão sortear e vão até a empresa fazer a avaliação. Paulo, e aproveitando, Sim. queria que você falasse para nós quais são as empresas que deverão ser avaliadas. Perfeito, excelente pergunta. Qual empresa precisa ser avaliada? Todas. Então, uma empresa de pequeno porte precisa, uma empresa de médio porte precisa, uma empresa de grande porte precisa, né? Então, assim, a lei é para todo mundo vai ser cobrado, né? Por quê? Porque quando eu falo em risco psicossocial, qualquer empregador vai, muitas vezes, ou ele ou alguma situação pode levar aquela empresa a adoecer. Então não tem um porte, "Ah, não, é só no porte médio, é só no porte grande", né. Então, assim, dentro da nova legislação da NR1, qualquer empresa pode ser fiscalizada, Exatamente, desde uma empresa que tem ali 3 colaboradores, ela vai ser avaliada igual uma que tem 300. exatamente. Agora, o que acontece, né, esse processo, ele é feito por etapas, vamos dizer assim, né, o processo de construir. Agora a avaliação lá do Ministério da Fazenda vai ser pontual, mas você não vai construir do dia para a noite, você não vai mudar uma realidade de uma empresa do dia para a noite, né. Primeira coisa que a gente precisa, né, para poder entrar numa empresa, é conhecer a empresa, né. Eu não posso propor mudanças se eu não conhecer a empresa. Então hoje o que a gente tem em mãos? Uma série de instrumentos, de formulários, de questionários para avaliar a empresa, né. Só que infelizmente o brasileiro muitas vezes fala em avaliar, a pessoa começa a se mexer, começa a ficar preocupado.
Mas precisa, é como se eu fosse tirar a foto da empresa e conhecer a empresa como realmente ela é, né. Então existem questionários que nós chamamos de qualitativos, onde eu vou quantificar esses riscos, e tem também, desculpa, os quantitativos, que eu vou então quantificar os riscos, e os qualitativos, tá. Só para vocês terem uma ideia, existem mais de 15 instrumentos para fazer essa avaliação. Agora, é claro, quando a gente vai numa empresa, nós não vamos utilizar os 15. Em média, nós vamos utilizar 3 questionários. E um deles é o chamado HCIT. Por quê? HCIT é um questionário com 35 perguntas, onde eu vou classificar em 5 tipos de risco, ou 5 níveis, que é o muito baixo, o baixo, regular, alto e muito alto, tá? E aí, então, é como se eu tirasse uma foto da empresa. Então, eu tenho X% com risco muito baixo, com moderado e assim por diante, tá? E quem que eu vou trabalhar principalmente? Quem apresentar risco moderado, alto e muito alto, tá? Então a gente faz uma avaliação individual, ou seja, para cada colaborador dentro da empresa, mas depois nós vamos juntar essas informações por setor, tá? E aí você, né, comentou do PGR, né? Existe um documento na empresa chamado Programa de Gerenciamento de Risco. Então todas essas informações, elas vão estar dentro do PGR, onde você vai mostrar qual é o risco, quantos colaboradores apresentam algum tipo de risco. Isso é feito, é como se fosse um diagnóstico, né, Exatamente, sim. um diagnóstico ali inicial, uma anamnese, né, Sim, da empresa, até porque muitos empregadores, eles mesmos não possuem essa visão diagnóstica da própria empresa, exato, né, então vai ajudá-los também com certeza. a trazer essa visão para ele mesmo como empregador, Sim, porque muitos ainda não têm, não né. tem. E qual é o tipo de trabalho que deve ser desenvolvido, então, dentro das empresas? Como que será o desenvolvimento? Você já falou do diagnóstico, Perfeito. né, que são os formulários que serão aplicados, esses formulários identificarão setores da empresa e quais são os riscos que ele vai trazer para cada setor ou para a empresa de uma maneira geral. Do PGR, né, que é algo Sim, que já vem sendo feito sim. com frequência já faz um tempo já que já é feito o PGR dentro das empresas. Feito esse diagnóstico, quais são as medidas que serão desenvolvidas dentro da empresa após o diagnóstico? Perfeito. Eu costumo dizer que esse trabalho ele vai ser desenvolvido ao longo de 6 a 9 meses. Por quê? Para que possa haver alguma mudança. Então não tem como falar para você: "Ah, não, nós vamos fazer um trabalho que dura um mês". Não, porque eu preciso de um período realmente para mudança. Então eu faço um diagnóstico, essas avaliações inicialmente, e depois de 6, 9 meses eu vou fazer novamente uma avaliação. Ao longo desse processo eu tenho uma série de ações, tá. Que tipo de ações? Palestras, eu posso ter workshops, eu posso ter, em situações, vamos dizer assim, mais pontuais, atendimentos psicológicos online. Eu vou porque existem pessoas que, por exemplo, vão apresentar um risco maior de suicídio, existem pessoas que estão num nível muito grande, né, de estresse, e a pessoa começa a mudar o comportamento, é uma pessoa calma que começou a ser agressiva. Então a gente vai ter condição de realmente conhecer cada colaborador e pensar por setor o que a gente pode fazer. Tá? Então é um trabalho muito interessante. Por exemplo, a gente pode ter palestras sobre resiliência, sobre inteligência emocional, sobre dependência digital, uma coisa que a gente não comentou ainda, né, nesse nosso bate-papo, mas é algo muito atual, e as pessoas estão adoecendo porque elas criam uma dependência muito grande, né. Eu costumo dizer que esse instrumento ele é excelente, né, o celular, mas muitas vezes tem pessoas que não sabem mais o limite, e ele começa a fazer parte da nossa vida, parte do nosso corpo, É verdade. né. Então a dependência digital é algo que a empresa precisa trabalhar, porque está tirando cada vez mais o envolvimento, o engajamento do colaborador na empresa, né. Sim. Então, eu vejo que é um recurso excelente, eu gosto muito, mas eu preciso saber usar, né. E assim como eu trabalho muito com mulheres também, né, no meu trabalho como terapeuta, eu vejo também que há uma grande necessidade,
de se dar treinamentos e palestras de conscientização sobre assédio sexual, né, Perfeito, sim. assédio moral e sexual contra mulheres dentro das empresas, e isso não serve só para as mulheres, mas também para os empregadores, né. Ah, Então, é um tema que eu acho muito importante também ser colocado, como um treinamento ou uma palestra ali de conscientização para os 2 lados da empresa, né, tanto para os empregadores quanto para os colaboradores. eu vejo que é excelente, né, e eu queria colocar mais um ponto ainda, né, a mulher ela tem a dupla, a tripla, a quádrupla jornada, né, e isso Também. também é algo desgastante, né. É claro que a gente está vivendo numa sociedade mais moderna, mas nem sempre isso acontece em todos os lugares, né. Diz realmente existir uma divisão de trabalho dentro de casa, do homem, da mulher, cada um faz uma parte, e muitas vezes isso não acontece. Então ela já vem para o trabalho desgastada em função de tudo que ela teve que fazer, né, ao longo dessa jornada dentro da sua casa. E ao mesmo tempo, quando você fala em assédio moral, assédio sexual, infelizmente isso ainda muito acontece, Muito. né. Muitas vezes, o que que acontece? O machismo é tão grande que o homem não consegue entender, né, por que que uma mulher vai ter o mesmo cargo que ele, recebe o mesmo salário, né. A gente, infelizmente, viveu até pouco tempo numa sociedade que era normal o homem ganhar muito mais do que a mulher, né. Misoginia também, Exatamente. que hoje Então está muito em tudo pauta. isso precisa ser trabalhado, né. E isso acontece nas empresas em todos os lugares, né, o assédio moral, o assédio sexual, e a gente precisa tomar cuidado. Como é que isso funciona, né? É algo que a gente costuma dizer que é frequente, né. Então é aquela piadinha, é aquele toque diferenciado, então tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu vejo que não dá mais para a gente aceitar esse tipo de comportamento, esse tipo de situação. E por isso que é com bons olhos que a gente tem que ver toda essa mudança quanto NR1 para trazer a empresa realmente discutir e trabalhar todos esses assuntos, né. Eu vejo porque é o lugar que a gente mais fica, né. O trabalho é o momento que a gente mais fica ao longo do nosso dia. Então eu preciso criar um clima realmente mais saudável, mais agradável, para que as pessoas não adoeçam como estão adoecendo. É verdade, isso é muito importante. E pegando um outro gancho aqui, que você nos falou sobre a dependência virtual, Sim, né. Como que será feita a avaliação quando o colaborador, ele traz uma dependência como a virtual, por exemplo, que nós estamos vendo muito hoje em dia, que são os joguinhos, né, que até, é a questão do vício, né, em jogos virtuais, e a pessoa traz essa dependência que não é do local de trabalho, mas é no momento de lazer dele, às vezes quando ele está em casa, né, fora do local de trabalho ou no período de sim, descanso do trabalho, ele tem essa dependência virtual e até esse vício, né, de jogos, hoje está sim. muito, cresceu muito esse problema. E aí é algo que não é desenvolvido dentro da empresa, porque dentro da empresa entende-se que o Exato. colaborador não vai ficar tendo acesso a jogos, né, ou a dependência virtual, muito pelo contrário, muitas empresas têm proibido o uso de celulares no horário de trabalho. Sim. Mas aí a pessoa ela desenvolve isso fora do local de trabalho, mas ela vai trazer Pra esse dentro do problema trabalho. para dentro do local de trabalho. Sim. Como que será visto isso e o que pode ser feito pela empresa para combater isso? Porque daí o funcionário, o colaborador, ele vai vir com esse problema emocional, Sim. mas que não foi gerado dentro da empresa, mas ele vai trazer para dentro da empresa. Perfeito. Você estava fazendo essa pergunta, eu estava pensando em 2 pontos. Primeiro, nós que temos 40 a mais, nós nascemos offline, né, existia vida sem celular. Então assim, é importante, é um recurso, a gente está usando ao longo do dia, tá, mas eu preciso saber essa dosar, né. Não vou falar o nome, mas existe um jogo aí que todo mundo, muita gente está jogando, e pra você ter uma ideia, gente que trabalha dentro das empresas, o próprio RH começou a se preocupar. Por quê?
Porque as pessoas estão se endividando de tal forma com esses empréstimos em folha, quando vai chegar o mês seguinte, ele já não tem mais dinheiro. Por quê? Porque ele gastou tudo que ele podia e ele começou a fazer um empréstimo atrás do outro. Por quê? O que que esse jogo faz? Ah, eu ganho lá R$ 50, R$ 500, e eu acho que quanto mais eu jogar, mais eu vou ganhar. E isso não acontece, né? Então, assim, a pessoa já vai trabalhar sem motivação. Por quê? Porque ela está com uma dívida muito grande. E o que que ela vai fazer? Jogar mais ainda, porque ela acha que vai recuperar esse dinheiro, né? Exato. E isso vai virando uma bola de neve, vai cada vez mais complicando a vida dessa pessoa e vai refletir na empresa. Então, o que que eu vejo? Dentro dessas palestras, quando a gente falar em independência digital, a gente tem que mostrar para o colaborador que ele entrou numa espiral e que ele precisa sair disso. Tem pessoas que vão chegar ao extremo de cometer suicídio, tem pessoas que vão abandonar o emprego. Ah, tá, eu vou abandonar o emprego, daí eu vou viver alguns meses com auxílio. Mas não dá, quer dizer, eu preciso, né, Ele vai consumir trabalhar, filho vai em consumir esse questão de auxílio horas. em questão de horas. Vai perder a família, Exatamente. perdem Então, assim, é um ponto muito sério que as empresas precisam estar cientes e conversar. E a gente está aqui para isso, quer dizer, para poder ajudar, dependendo da realidade da empresa, e eu te diria que várias empresas estão exatamente passando por essa questão da dependência digital, e muitas vezes é em função dos jogos, tá? Eu já vi histórias de pessoas que foram contratadas e ficaram 1, 2 horas no emprego e já pediram para sair. Por quê? Porque não podia usar o celular. Quer dizer, então, a que ponto que, principalmente faixa de 25, 30 anos, muitas vezes está chegando, quer dizer, realmente é uma dependência muito grande. será dessa O geração, que será dessa geração? né, então eu acho que realmente precisa começar a criar uma base ali de estrutura, né, para que eles possam entender realmente, conseguir diferenciar, né, Exato. essa ter um pouco de limite mesmo, saber, colocar os limites, né, e também saber que ele não, como a gente está falando da NR1, que ele também não pode trazer esse problema que pessoal para dentro da empresa, Eu né. gosto de pegar um gancho quando a gente conhece um pouco a história dos orientais, né, por quê? O oriental, ele enxerga o trabalho como algo que dá prazer. Infelizmente, nós no ocidente enxergamos o trabalho como algo muito pesado. Então tem pessoas que vivem a vida inteira pensando quantos dias, quantos meses, quantos anos falta para eu aposentar, né. Uhum. Então, assim, uma das coisas que a gente procura mostrar nas empresas, que o trabalho é algo que dá prazer. A gente tem que ser feliz no trabalho. Eu não posso estar todo dia no trabalho pensando só no final de semana, pensando em estar com a família, que é ótimo, excelente, sem dúvida alguma, mas eu tenho que ter prazer no meu ambiente de trabalho, né. Então esse é um outro ponto importante, porque o trabalho faz parte da nossa vida. E por que que o oriental vive tanto tempo? Porque ele encara aquilo como algo que dê prazer. Agora, é claro, com 80, 90 anos, tem muitos orientais que não se aposentam, mas vão diminuir cada vez mais o seu ritmo. Mas, infelizmente, no Ocidente, no Brasil, as pessoas ficam preocupadas em se aposentar, porque falam, aí eu vou viver minha vida. Hum. E aí está tudo errado, quer dizer, eu tenho que viver todos os dias, todas as semanas, meses, para o trabalho e para a família, né, eu Isso preciso só vai saber ser muito equilibrar. fácil ele trabalhar, né. Exatamente. E outra, quando ele aposenta, o que que acontece? 1 ano depois, infartou, morreu, É, e não pôde aproveitar a vida. Então eu vejo que o grande segredo é a gente saber esse equilíbrio, né. sim. Então a gente vai com esse trabalho nas empresas para trazer qualidade de vida, para mostrar para as pessoas que o trabalho é algo muito importante e que eu devo ser feliz dentro do meu trabalho, como dentro da minha casa, dentro em reunião com os amigos e assim por diante. Então eu acho que resumindo aqui o nosso papo de hoje, né, que achei, assim, importantíssimo, Sim, esclarecedor, mas se eu pudesse resumir, seria o quê? O equilíbrio entre o empregador e o exato, colaborador. Tanto o empregador, ele tem que ser conscientizado de que ele precisa, fazer um local de trabalho seguro e saudável para o colaborador, perfeito. e o colaborador ele precisa entender que ele tem que ter este equilíbrio e ir para o local de trabalho
com uma outra visão, Exato. uma outra Sim. perspectiva, né, não só pensando, no quanto ele vai ganhar no final do mês, mas incorporar isso dentro da vida pessoal dele como algo que vai trazer benefícios de crescimento, Perfeito. né, não só para a vida dele, mas para a vida dos familiares. Então, algo que faça parte realmente da vida dele e não trazer também os problemas pessoais de fora do trabalho para dentro do trabalho. Então tem que haver um equilíbrio dos 2 lados. Sim. E é isso que a ANR vem com essa Exatamente. proposta trazer para dentro das empresas, e a conscientização, que eu acho que vai ser o ponto-chave ali dessa mudança, principalmente nesse primeiro ano aqui, que vai trazer essa consciência para as empresas adequarem esse ambiente, Sem né, dúvida. E eu acrescentaria mais uma palavra: parceria. Tá, por a quê? parceria. Eu preciso entender que o empregador precisa do empregado e o empregado precisa do empregador. Uma mão de Então a via gente não dupla. pode achar que um está sempre querendo ferrar, querendo atrapalhar o outro. Uhum. Então os 2 precisam caminhar lado a lado, porque sem o empregador eu não vou ter trabalho, né, e sem o empregador não vai ganhar dinheiro, porque não tem ninguém para trabalhar na empresa dele, né. Então a parceria eu vejo como algo fundamental junto com essa questão do equilíbrio. Exato, perfeito. É isso mesmo. Paulo, muito obrigada Eu que agradeço. pela seu tempo aqui, a sua disposição em participar do programa Muito bom. Cuide-se Sim. aqui, né, da usinaria. Obrigada por trazer tanto esclarecimento, trazer essas informações tão importantes e pertinentes nesse momento que tá para a NR1 entrar de fato Exato. Sim. na vida dos brasileiros, né. Então muito obrigada, viu. Só tenho a agradecer pelo convite e fico à disposição, né, que a gente possa estar nesses espaços, nesses ambientes, porque você que está nos assistindo, é importante que esse conteúdo, que essa questão seja repassada, seja discutida, para que realmente a coisa possa pegar e acontecer dentro das empresas. Isso mesmo, muito obrigada. Obrigado. Obrigada pelos nossos ouvintes aí Sim, também, né, que com ficaram aí certeza. com a gente, ouvindo, e espero que tenha trazido um pouco mais de informação para todos vocês. Grande abraço Até para todos. mais. Tchau, Até mais. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.